A Força do Destino, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 7, capítulo 50. O sonho da noite anterior trouxe-lhe tanto bem-estar que Alice adormeceu de novo, sonhando com mais flores e jardins, embora não mais com Bruna. Como era sábado, acordou um pouco mais tarde, correndo ao quarto de Denise. A irmã não estava na cama, mas sentada na varanda tomando café ao lado de Juliano. "Bom dia, minha querida." Cumprimentou ele, puxando a cadeira para ela se sentar. "Que horas são?" "Quase 10 horas. Vocês acordaram agora também?" "Também. E fui eu que fiz o café," anunciou Juliano, "por isso trate de comer tudo." Ele estava de bom humor, assim como Denise. Ela se sentou em uma cadeira de frente para a porta da varanda, de onde podia ver todo o interior da sala. "O que é aquilo?" indagou surpresa, apontando para 2 buquês de flores cuidadosamente arrumados em 2 jarras de cristal. "São flores?" respondeu Juliano. "Eu sei que são flores, engraçadinho, mas que as mandou?" "Um buquê é para mim," esclareceu Denise. "O outro é para você." O buquê destinado a Denise era de flores vermelhas e rosa, enquanto o de Alicia continha flores brancas e amarelas. Curiosa, Alicia se levantou e retirou o cartão pregado no buquê que lhe pertencia. "Espero que um dia você consiga me perdoar. Se não o fizer, compreendo e jamais lhe cobrarei nada. Você tem razão, mas vou viver até o fim dos meus dias aguardando o seu perdão. Tobias." "É de Tobias." Falou que todos já sabiam. "É claro que é," confirmou Denise. "Também recebi um, quer ver?" "Na verdade, não. Dá para imaginar o que está escrito. Ele me pede perdão e diz que compreende se você não o perdoar e que vai viver até o fim de seus dias aguardando o seu perdão e blá blá blá," ironizou. Com leve sorriso, Denise sacou o cartãozinho de dentro do envelope e leu em voz alta. "Minha querida, perdoe-me. Sei que errei, mas pensei que fazia o certo. Entre erros e acertos, uma única certeza me resta, a de que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amo você mais do que tudo. Volte para mim." "Que coisa mais piegas!" desdenhou Alicia, e desesperada também. "Você vai perdoá-lo?" "Acho que as 2 deviam perdoar," aconselhou Juliano. "Como ele mesmo diz, pensou que fazia o certo. Quem de nós nunca fez uma besteira?" "Assim?" indignou-se Alicia. "Enganando todo mundo? Dar flores é sinal de amor e a melhor maneira de pedir perdão," observou Denise. "Você não acha?" As palavras soaram familiares aos ouvidos de Alicia. Onde foi mesmo que as ouvira? Tentando identificar de onde vinha aquela familiaridade, lembrou-se do sonho. "É estranho você dizer isso," comentou ela. "Tive um sonho em que alguém me dizia a mesma coisa, quase com as mesmas palavras." "Um sonho?" Juliano se preocupou. "Foi com Jaqueline?" "Quem é Jaqueline?" Denise quis saber. "Alguém com quem sua irmã sempre sonha." "Não, dessa vez não foi com Jaqueline." Alice esclareceu. "Foi com Bruna." "Nossa irmã? Como é que você sabe que era ela?" "Ela era igualzinha a mim." "O que foi que ela disse?" Interessou-se o marido. "Não me lembro direito. Tinha a ver com flores, amor e perdão. E acho que ela falou que foi minha mãe em outra vida." "Sua mãe?" tornou Denise. "Em que vida?" "Na vida em que eu me chamava Jaqueline," explicou Alicia. "Jaqueline? A do outro sonho? Agora mesmo é que não estou entendendo nada. Durante muito tempo achei que Jaqueline era minha irmã. Quando descobri que eu tive uma gêmea que morreu, pensei que fosse ela. Depois descobri que não. A gêmea era Bruna e Jaqueline eu mesma." "Explique-me isso, por favor." Alice explicou. Denise ouviu-a tudo atentamente, sem duvidar de uma palavra sequer. "Por que nunca me contou isso?" perguntou Denise. "Eu poderia ter ajudado. Não queria influenciá-la." "Influenciar-me? Como assim?" "É que Dimas foi Tobias." O olhar de espanto de Denise causou mal-estar em Alicia. Por mais que não gostasse de Tobias, não queria que Denise terminasse com ele por causa dos problemas dela. "Veja só a chance que a vida está lhe dando, Alicia," exclamou Denise, realmente entusiasmada. "Se você sabe de tudo, tem que perdoar. É a oportunidade que vocês 2 estão tendo de terminar com uma inimizade. Você e Bruna já tiveram sua chance e acho que conseguiram. Agora só falta Tobias."
Você não ficou chocada? É claro que não. Quantas pessoas você conhece que têm a chance de conscientemente dissolver desavenças do passado? A maioria de nós não se lembra de nada por razões óbvias. Mas você não. Deus lhe mostrou o porquê da sua antipatia por Tobias. Não fosse por isso, você permaneceria na ignorância e não se esforçaria para aceitá-lo. Mas agora que você já sabe, dá até para compreender por que ele aceitou ser seu pai biológico. Você não entende, Alicia? Tudo agora se encaixa. Você só soube disso para que pudesse perdoá-lo, tanto por ele ter mentido para você, quanto por tê-lo assassinado no passado. Quem estava em choque era Alicia. Jamais poderia esperar aquela reação da irmã. Pensou mesmo que ela fosse odiar Tobias, que nunca mais quisesse falar com ele. Havia muito sentido no que a irmã dizia. É claro que ela devia perdoar, mas agora tudo se tornara mais difícil. Perdoá-lo pelo crime do pretérito eu já estava conseguindo, até saber que ele é meu verdadeiro pai. Não use isso como desculpa, objetou Juliano veemente. Você não gosta de Tobias, e agora que sabe que ele é seu pai, apegou-se a isso como justificativa para não perdoar. Deixe de bobagem, minha irmã, acrescentou Denise. Tudo isso é passado. Em outra vida ou nessa, o que foi já passou. Ninguém deve se apegar ao passado nem se preocupar com ele. Essa história de reviver vidas passadas é um grande desperdício de energia que poderia ser direcionada para coisas mais úteis. Você acha que é bobagem, é? Alice irritou-se. Se fosse bobagem, Deus não permitiria que eu tivesse acesso ao passado. É por isso que lhe digo que é uma oportunidade única. Ninguém tem que ficar se prendendo ao passado. Mas se você descobriu, isso só tem um motivo: perdoar. Não serve para mais nada. Perdoe Tobias e jogue o resto de volta na gaveta das lembranças. Daqui para frente, concentre-se em realizar o seu maior sonho, que é ser mãe. É com isso que você deveria se ocupar, porque seu filho é a esperança do futuro. Deixe de lado o que já foi e preocupe-se com o que será. No fundo, você tem razão. Talvez eu esteja insistindo apenas para não ferir o meu orgulho. Agora você está começando a ser sincera, notou Juliano. E se você já detectou qual é o problema que a impede de perdoar, fica mais fácil de resolvê-lo. É o orgulho que impõe a barreira do perdão. Você é uma pessoa boa, ninguém duvida, mas tem dificuldade de perdoar. Será que Tobias não está lhe dando a chance de vencer essa barreira e aprender a perdoar? Juliane chegou ao fundo da questão. Acrescentou Denise. Desde criança você tem dificuldade de perdoar. E tudo por quê? Por causa do orgulho. Mas orgulho não leva a nada além de sofrimento. Por ele, fazemos coisas das quais nos arrependemos depois e sofremos pelas nossas ilusões. Você não vai se diminuir se perdoar. Ao contrário, dará mostras da grandeza do seu caráter. Você não é uma pessoa vingativa nem rancorosa, Alicia, porque se envenenar com seu próprio orgulho. Tem razão, admitiu ela após uma rápida reflexão. Os dois têm. No fundo eu já sabia dessa minha dificuldade e agora ouvindo vocês falarem, chego à conclusão de que foi por isso mesmo que Jaqueline veio me ensinar. O perdão. Acho mesmo que já estou começando a perdoar. Insistir no ódio cansa a mente e o coração. Muito bem, é assim que gosto de ouvir você falar. Mas e você? Alicia dirigiu-se a Denise. Também vai conseguir perdoar? Já perdoei. Depois que fui atropelada, refleti sobre muitas coisas e cheguei à conclusão de que se a vida estava me dando uma nova chance de viver, não era para fazê-lo com mágoa no coração. Mesmo que Tobias não a tenha acompanhado no hospital, ele não foi porque achou que sua presença incomodaria a mim, a você e a mamãe, mas ligava todos os dias e me mandou flores. Ela finalizou embevecida, apertando de encontro ao peito o cartãozinho que Tobias lhe escrevera. Denise tinha enorme facilidade de perdoar, coisa que Alice ainda estava tentando aprender. Por mais que a mente insistisse que o perdão era o caminho, o impulso do orgulho freava seu coração. Denise tem razão, concordou Juliano. Perdoar é o certo para ambas, mas vocês só estão se esquecendo de uma coisa. O quê? As duas perguntaram quase ao mesmo tempo. E Celso? Também não merece perdão? Tenho falado com ele todos os dias, contou Denise. E você, Alicia?
O silêncio de Alicia substituiu a resposta. Somente quando começou a se sentir mal com o olhar de expectativa dos dois foi que desabafou. O que papai fez foi horrível. Enganou a todas nós. É verdade, concordou Juliano. Mas por que perdoar Tobias e não seu pai? Tobias é um estranho. Meu pai é meu pai. Tobias é seu pai biológico, lembrou Juliano. Será válido usar 2 pesos e 2 medidas? Por que um é digno de perdão, enquanto o outro só merece o desprezo? Ele está certo mais uma vez, considerou Denise. Papai não devia ter nos enganado, mas também achou que fazia o certo. Sim, mas o que era certo na visão dele? Tenho minha própria teoria sobre o motivo que o levou a fazer isso. Que teoria? Tornou Denise curiosa. Acho que papai tinha vergonha do fracasso. Um homem que curou tanta gente e não conseguiu curar a si mesmo. Será? Só ele poderá lhes dizer, comentou Juliano. Exatamente. E mamãe precisa saber. Não é justo que ela viva o resto da vida acreditando em uma mentira. Uma mentira que não mudará nada em sua vida. Ainda assim, uma mentira. Ser feliz na ignorância não é desculpa para continuar mentindo. Desculpe-me, Denise, mas acho que dessa vez Alicia tem razão, ponderou Juliano. Acho que Eva precisa saber, mas quem tem que contar não são vocês, e sim Celso. Alice olhou agradecida. Era a primeira vez desde que Tobias surgira em suas vidas que ele lhe dava razão em alguma coisa. Concordo com Juliano, disse ela. Nós não temos que falar nada, quem tem que contar é o papai. Será que sou mesmo filha dele? Questionou Denise. De Tobias sei que não sou, mas não serei de outra pessoa. Pelo que eu entendi, quando você foi concebida, papai já havia descoberto a cura para a exospermia. Ele mesmo foi seu primeiro paciente. É verdade, não duvide disso. Seu pai não mentiria, e toda a imprensa da época noticiou a descoberta. Ele ficou famoso por isso. Juliano fez uma pausa observando as duas. Não duvidem de que Celso ama vocês. Isso é inquestionável. E ninguém é perfeito, porque acham que só ele tem que ser. Alicia não estava mais ouvindo. Na verdade, olhando as flores, descortinava na mente o sonho da noite passada, tentando relembrar as exatas palavras de Bruna. Ela também dissera algo do pai, só que ela não conseguia se lembrar. Por mais que se esforçasse, a memória não encontrava aquela passagem do sonho. Seria, por acaso, mais um mistério que ela teria que desvendar? Capítulo 51. Celso não sabia mais como contornar a pressão. Devia ter adivinhado que mais dia menos dia a verdade tentaria atropelá-lo. As filhas já sabiam de tudo, agora só faltava a mulher. O medo da reação de Eva o fazia hesitar diante da revelação, mas ele precisava contar. Não podia mais esconder aquele segredo, que por quase 30 anos o assombrava diuturnamente. O telefonema de Alicia o deixara preocupado ao mesmo tempo em que esperançoso. Se a filha ligara, talvez estivesse aceitando a ideia de perdoá-lo, ou então iria acusá-lo de mais coisas, fazendo-o sentir-se pior do que já se sentia. Você não vem para casa? Ele ouviu Eva dizer ao celular. Olhou para a tela do aparelho, onde a imagem da mulher o fitava preocupada. Vem ou não vem? Agora não. Vou dar uma passada na casa de Alicia. Por quê? Ela quer falar comigo. Sobre o quê? Não sei. Ela anda esquisita. Não vem aqui e você não vai à casa dela. Será que tem alguma coisa a ver com a morte de Bruna? Pensei que ela já havia superado isso. Ao entrar na sala de Alicia, a primeira coisa que viu foi as flores sobre o aparador, logo deduzindo que eram de Tobias. Como vai, pai? Cumprimentou Alicia, beijando-o de leve no rosto. O beijo era sinal de que pelo menos a raiva devia ter passado. Com muita saudade de vocês e preocupado com Denise, ele respondeu. Denise está bem, nem parece que foi atropelada. E Juliano? Ainda não voltou do trabalho. Você podia ter me dado notícias, queixou-se ele. Telefonei várias vezes. Pensei que a própria Denise o mantivesse informado. E mamãe vem sempre aqui. Eu sei, com Denise falo regularmente, apesar de não poder vê-la. Mas você tem me evitado e sua mãe, é claro, já percebeu. Ela pensa que ainda é por causa de Bruna. Denise entrou em seguida, caminhando devagar, mas sem aparentar dor. Ele correu ao seu encontro, segurando seus braços como se ela estivesse prestes a cair.
Estou bem, pai, é sério, afirmou ela deixando-se abraçar. Finalmente posso vê-la. Você não imagina a minha preocupação. Imagino sim, mas como vê, estou ótima. Ainda abraçando-a, Celso a conduziu até o sofá, sentando-se ao lado dela. Do aparador, as flores exalavam um perfume suave que Celso recebeu como um bálsamo para suas aflições. Aquele perfume foi capaz de amenizar sua angústia e desacelerar seus batimentos cardíacos. Ele ficou ali observando a energia revitalizante das flores, até que se sentiu revigorado em sua coragem. Está com raiva de mim? Perguntou calmamente Alicia. Não, foi a resposta imediata. Então, por que tem me evitado? Precisava refletir. E refletiu? Sim. E a que conclusão chegou? No princípio foi difícil, não posso negar, mas agora acho que consegui entender. Conseguiu? Você é um cientista jovem, idealista, apaixonado pela mulher. Fez de tudo para dar um filho. Como não podia, lançou mão da única pessoa em quem confiava para ceder-lhe o espermatozoide, seu melhor amigo. Foi isso mesmo. Ele assumiu envergonhado. Se eu procurasse um banco, sua mãe saberia que eu que era infértil. E daí, pai? Que mal há nisso? Mal não há, mas sua mãe queria que os filhos tivessem os nossos genes. Isso é uma grande bobagem, censurou Alicia. Hoje em dia todo mundo que não pode ter filhos adota uma criança ou recorre à produção assistida. Não tem nada demais. Para sua mãe tinha. Ela queria porque queria que nossos filhos se parecessem conosco. E Tobias é parecido comigo. Isso não é motivo. Os bancos de sêmen possuem cadastro das características físicas do doador, mas não conhecem seus antepassados. No caso de Tobias, tudo foi muito bem estudado para reduzir as chances de termos um filho com a genética muito diferente da minha, mas ainda assim não é motivo. Durante alguns minutos, um silêncio perturbador se estabeleceu entre eles. Denise e Alicia olhavam para Celso com ar cético, aumentando cada vez mais seu constrangimento. Quando por fim olhou de uma para outra, Alicia firmou nele um olhar que pretendia não ser acusador, mas que não conseguiu disfarçar e disparou. A verdade é que você não queria se expor, não queria que todos soubessem que o grande geneticista não fora capaz de descobrir a cura para sua própria esterilidade. Ele abaixou os olhos, sentindo as lágrimas aquecerem seus olhos. Não fora capaz de revelar esse segredo nem a Tobias. Foi isso, pai? Denise questionou, embora de forma mais branda. Se foi, pode dizer. Ele não queria, mas não podia mais guardar aquele segredo. Era mais um dos muitos que devia revelar. Não me arrependo do que fiz. Arrependo-me apenas de ter feito tudo às escondidas. Eu não devia ter escondido nada, nem de Eva, nem de vocês. Devia ter contado a verdade sobre a minha esterilidade e, consultando-a sobre a ideia de usarmos Tobias, devia ter revelado tudo a vocês desde o princípio. E por que não fez? Deixei-me levar pelo orgulho. Onde ficaria minha credibilidade se todos soubessem que eu não podia curar a mim mesma em primeiro lugar? Que orgulho mais besta, pai, contestou Denise. Você é só um cientista, não é Deus. Compreendo isso agora. Compreende porque já descobriu a cura, não foi? Questionou Alicia. Você é o pai de Denise. Sou. Do contrário, jamais permitiria que ela e Tobias se aproximassem. Foi seu primeiro experimento? Tornou Denise. Não é bem assim. Ele tentou protestar. Fui ou não fui? Foi. Admitiu relutante. Foi através de você que tive certeza de que havia descoberto a cura. Ainda bem que fiz uma boa coisa. Rebateu ela, demonstrando com seu bom humor que não estava aborrecida. Fui a número 1 da cura. Não pense que você foi só um experimento. Eu queria muito ter filhos. Você foi uma experiência bem-sucedida e maravilhosa. Foi o meu milagre particular. Não duvido, afirmou Denise. Nem eu, concordou Alicia. Seu amor por Denise é inquestionável. E por você também, completou Celso. Sei disso, mas gostaria de entender por que Tobias aceitou participar dessa farsa. Tobias sempre foi meu amigo. Faria tudo o que eu lhe pedisse. Por quê? Por amizade, eu já disse. Isso não convence muito. Você lhe deu dinheiro? Meu Deus, não.
Tobias jamais aceitaria dinheiro de mim ou de qualquer outra pessoa. O que vocês pensam que somos, mercenários? Só estamos tentando alcançar a verdade. A verdade é essa que vocês já sabem. Isso não explica a participação de Tobias, insistiu Denise. Já sabemos que mamãe foi apaixonada por ele e que você sabia. O que não sabemos é porque você escolheu justo esse homem para ser pai de sua filha. Celso fechou os olhos, lutando contra a vergonha. Anos depois, ao visualizar o passado, via como fora injusto e se aproveitara de Tobias. Na verdade, Tobias se sentia em dívida comigo. Como assim? Indagou Alicia. Eu ajudei em vários momentos, inclusive dando-lhe a maior oportunidade de sua vida, que era trabalhar comigo. Quando descobri que Eva o amava, fiz uma espécie de chantagem com ele. Diz que não acreditava que eles não haviam tido o caso. Ele jurou várias vezes que nada havia acontecido, mas eu fingi não acreditar. Foi então que pedi a ele para ser o doador. Ele não quis, claro, mas eu insisti. Disse que ele me devia isso, e ele, por se sentir mesmo em débito comigo, concordou. Papai, horrorizou-se Denise, você o chantageou. Não pense que não me envergonhe do que fiz. Dia após dia peço perdão à alma de Tobias. Você devia desculpar-se pessoalmente. Não é justo deixá-lo acreditando nessa mentira. Ele tem a consciência tranquila. Sabe que nunca correspondeu aos desejos e sentimentos de Eva. Mas ele pensa que você não acredita nele. Não imagina como ele deve se sentir, achando que o amigo julga um traidor, mesmo que ele não seja. Sei que o que fiz foi horrível, mas estou arrependido. No momento certo, pretendo lhe dizer isso. E qual será o momento certo? Denise quis saber. Quando me sentir mais fortalecido para falar. Por enquanto, ainda estou tentando ganhar coragem. Isso inclui contar à mamãe que Tobias é meu pai biológico? Questionou Alicia, mas ele não respondeu. Você jamais deveria ter permitido que eu me aproximasse de Tobias, Denise declarou. Se sabia que a mamãe foi apaixonada por ele, por que não me avisou? Eu teria evitado. Pensei que aquilo estivesse superado e que sua mãe não se importaria. É claro que ela iria se importar. Que mãe gostaria de ver a filha envolvida com um cara por quem já foi apaixonada? Acho que, no fundo, você me usou para mostrar a ela que Tobias nunca amou, afirmou Denise, como se só agora aquela ideia lhe passasse pela cabeça. Foi isso, não foi? Não sei, admitiu ele. Pode ter sido. Por favor, minha filha, perdoe-me. A última coisa que eu queria era magoar você. As coisas nem sempre saem como planejamos. Não dá pra gente confiar que o outro vai seguir à risca o nosso plano. As pessoas têm vontade própria. Eu sei que cometi muitos erros, um atrás do outro, mas se tivesse que fazer, faria tudo de novo, embora de outra maneira. Vocês duas são meus maiores tesouros. Não duvidamos disso, falou Alicia. Mas o problema agora é o relacionamento de Tobias e Denise. E agora me diga, pai, completou Denise, como é que eu vou fazer para aceitar Tobias de volta e ainda encarar mamãe? Sua mãe não gosta mais dele, afirmou convicto. Será mesmo? Questionou Alicia. Será que ela não guarda nenhum tipo de mágoa? Eva já viveu a vida dela. Você tem ainda muito que viver, Denise. Sua mãe vai entender e aceitar. Você acha que eu devo continuar com Tobias mesmo assim? Ele assentiu. Será que isso é o certo? O que é certo, afinal? Abdicar da felicidade para não ferir outra pessoa? Acho que nem sua mãe gostaria disso. Quando ela perceber que vocês realmente se amam, estou certo de que não procurará mais intervir. Pense bem, Denise. Todos nós temos muito em que pensar antes de tomarmos qualquer decisão. Estamos todos enredados numa trama urdida pelo destino, com certo requinte de humor negro, disse Denise. Não acho nada engraçado, objetou Alicia. Concordo que estamos todos ligados nessa trama, mas chegou a hora de cada um puxar o fio que lhe pertence. Só assim conseguiremos desatar tantos nós. Você está certa. Vou fazer como me pedem, revelou Celso, após alguns minutos de reflexão. Preciso me livrar desse peso. Vou contar tudo a Eva. Vai fazer isso mesmo? Sondou Denise. Vou, está decidido. Quero que voltemos a ser uma família unida. Vocês são mais importantes do que tudo para mim. Quero que me perdoem. Da minha parte já está perdoado, falou Denise imediatamente.
Da minha também, acrescentou Alicia, demorando um pouco mais. Estava se esforçando. Celso abriu os braços, onde as duas se aninharam como faziam quando crianças. Precisavam confiar na força do amor e do perdão. Acima de tudo, precisavam enfrentar suas próprias escolhas e assumir as consequências que delas advieram. Celso, mais do que ninguém, sabia o quanto isso era importante, para ele, para as filhas e para Eva também. Capítulo 52. A prisão de Jonas e as consequências que daí advieram deu um pouco de descanso a Jaqueline. Preocupado com seu futuro, Lafayette deixou em paz por alguns dias. Eu sabia que tinha sido ele, afirmou ela, acompanhando os mergulhos de Maurício na piscina. O problema é ele ser condenado, admitiu César. Ele é um político influente. Por que não o deixa agora? Você sabe. Ela apenas assentiu. Consultou o relógio e mudou de assunto. Está quase na hora da academia. Você não devia ir. Dimas em carne e osso está rondando por aí. É por isso que você vai me fazer o favor de ficar aqui cuidando do Maurício, não vai? Se é o que quer. Apesar de Dimas andar sumido, acho que seria uma boa ideia. Fez uma pausa e prosseguiu. Por que será que ele sumiu? Duvido que ele tenha mesmo sumido. Um bandido feito ele só pode estar aprontando alguma. Ele não é propriamente bandido, só está com raiva de mim. O homem que estupra a sobrinha e enteada é o quê? Ela não respondeu. Consultou o relógio novamente e se levantou. Já estou indo, está na hora. Tome cuidado. Tomarei. E nada de pizza. Quanto a isso, não posso prometer nada. De dentro da piscina, Maurício riu. Gostava de César. Até logo, mana. Juízo, hein? Atirando um beijo para o irmão, ela se foi. Saiu à rua com cuidado, olhando para os lados, certificando-se de que Dimas não estava nas proximidades. Como não o viu, sentia-se segura para sair. Quando voltou para casa, logo ouviu a algazarra vinda do terraço. Fazia muito calor, o tempo seco elevava a temperatura ainda mais. É claro que Maurício convencera César a entrar na água. A farra está boa, não é? Constatou ela, vendo que Maurício dava um caldo em César. Oi, mana. Venha dar um mergulho, a água está uma delícia. Imagino, mas não, obrigada. Acabei de chegar da academia, vou tomar um banho e preparar o jantar. Assim que ela entrou na cozinha, de volta do banho, César já aguardava, envolto em uma toalha da cintura para baixo. Ela olhou discretamente, estudando seu corpo, seus músculos bem torneados, sua pele bronzeada, arrepiada pela brisa da noite. Está com frio? Indagou ela para disfarçar o motivo pelo qual olhava tanto. Não, é só porque acabei de sair da água. Você e Maurício estão se dando muito bem mesmo, fico feliz. Eu também, mas depois que você saiu fiquei pensando. Não acho certo você frequentar uma academia noturna com Dimas rondando por aí. De novo com essa história? Você tem o dia todo livre. Por que não aproveita? Porque de dia tenho que cuidar do apartamento, da roupa, da comida de Maurício. Esqueceu-se que não tenho empregada? Sua situação pode mudar. Você sabe disso, não sabe? Sei que tudo vai mudar, principalmente agora que Lafayette foi desmascarado. Mas não se preocupe, eu também vou mudar. Como assim? Agora que sei que Dimas está vivo, pretendo arranjar um emprego honesto e deixar Lafayette. A primeira coisa que preciso fazer é um bom curso de inglês. Essa é uma ideia excelente. Quero me preparar para conseguir uma coisa melhor. Você acha que tenho capacidade? É claro que tem. Você é inteligente, simpática, tem boa aparência. Dominando outra língua vai ser mais fácil. É o que eu quero. Mas você tem que ser rápida. Por quê? Porque Lafayette está planejando levá-la com ele para Brasília. O quê? Não posso, e Maurício? Ele pretende mandar Maurício estudar na Europa, onde os filhos dele estudam. Nunca. Jamais me separarei de meu irmão. Se você não for, o trato estará desfeito. É impressão minha? Ou você está adorando essa novidade? Quer se ver livre de mim? É impressão sua. Também não gostaria que você fosse, mas ao menos sei que estaria segura, longe de Dimas. Você se preocupa demais com Dimas. Ele não vai me matar. Como é que você sabe? O cara é perigoso. Mais do que Lafayette. Você não tem medo de Lafayette me matar de pancada? Tenho esse receio sempre que você está com ele, admitiu bem baixinho. Contudo, não faz nada. Você sabe que eu não posso.
Deixe isso para lá. Não tenho o direito de lhe fazer cobranças. Nós não somos nada um do outro. Somos amigos. Ela suspirou como se lembrar de que só o que havia entre ambos era amizade a deixasse decepcionada. Somos amigos, repetiu, ao mesmo tempo em que pensava. Preciso esquecer você. Não quero que nada de mal lhe aconteça. Seguiu-se um mutismo desconcertante. César evitava encarar Jaqueline, que por sua vez o olhava de soslaio. O jantar está pronto? A vozinha de Maurício, que veio da piscina pingando água por toda a cozinha, desfez o silêncio e o mal-estar. Quase, disse Jaqueline, saindo da momentânea inércia e colocando água no fogo para fazer um macarrão rápido. Vá tomar seu banho, está molhando tudo. Por que vocês estão discutindo? Não estamos discutindo. Conheço você, Jaque. Sei quando está aborrecida. Não estou, garantiu ela, conduzindo-o na direção do quarto. Mas vou ficar se você não tomar logo esse banho. O que é isso no joelho? Só então ela reparou o corte no joelho de Maurício. Levei um tombo quando saí da piscina, não foi nada. Vamos limpar isso daí e colocar um band-aid. Jaqueline saiu com Maurício em direção ao quarto dele. Limpou o sangue e esterilizou o machucado. Agora entre no banho, que quando sair coloca o band-aid. Depois que ele abriu o chuveiro e entrou debaixo d'água, Jaqueline voltou para a cozinha, mas não encontrou César. Ele se fora sem ao menos se despedir. Jaqueline tentou, mas não conseguiu evitar a tristeza. Quanto mais César a rejeitava, mais ela o amava. Era algo além de suas forças, um sentimento que ela não podia controlar. Naquela noite, foi dormir com César ameaçando tomar conta de seus sonhos, mas sua imagem não surgiu uma única vez. Ao contrário, parecia que sua mente se encontrava vazia. Foi assim até tarde da noite, quando subitamente sentiu que era arrancada do leito. Sem resistir, deixou-se levar por uma força invisível e poderosa que a conduziu até a praia, no mesmo local onde antes havia encontrado a mulher chamada Alicia. Você de novo aqui? Perguntou ela sem se surpreender. Fiz de tudo para encontrá-la, falou Alicia. Relaxamento, mentalização, reza, concentração, tudo o que você possa imaginar. Não estou entendendo nada, estranhou Jaqueline. Enfim, nem sei qual dessas técnicas deu certo, ou talvez nenhuma delas, mas o fato é que consegui chegar até aqui, meu corpo mental pelo menos. Você só fala por enigmas, mas afinal de onde foi que você veio? Daqui mesmo, só que de outro tempo. De novo aquela história de 2200 e pouco? Não é história. Eu estou vivendo no ano de 2219, mais de 200 anos à sua frente. Isso é um sonho maluco mesmo. Como em sonho vale tudo, posso perguntar o que você quer sem medo das consequências. Aí é que está. Há consequências, e é sobre isso que quero alertá-la. De que, Dimas, ele vai matar você. Como é que é? Como pode saber disso? Nós duas nem nos conhecemos. Você e eu somos a mesma pessoa. Como assim? Que absurdo é esse? Sei que você andou sonhando comigo também. Não sente uma familiaridade ao me ver? Ela sentiu em dúvida. Não acha isso estranho? Estranho é, mas daí a sermos a mesma pessoa vai uma grande diferença. Não é que sejamos a mesma pessoa. Somos como fagulhas da mesma centelha divina, momentaneamente separadas para adquirir várias experiências ao mesmo tempo. Eu já vivi a sua vida, mas na minha dimensão. Lembrei-me de meu passado, onde quando era Jaqueline fui assassinada por Dimas. Essa é a coisa mais louca que eu já ouvi. Estamos vivendo algo do tipo, eu sou você amanhã? Alicia não conhecia a antiga propaganda da vodka Orloff, mas entendeu bem o significado da frase. É mais ou menos isso, concordou. Pode-se dizer que eu sou você amanhã. E eu fui você ontem? Completou Jaqueline. Exatamente. Que coisa mais louca. Você fez algum tipo de viagem no tempo? Não. Isso ainda não é possível na prática, ao menos em nosso corpo físico. Mas os corpos sutis não têm as mesmas limitações e é com eles que viajamos. Nossa matéria continua no nosso tempo, mas nós duas avançamos ou retroagimos em corpo mental como agora. Não sei se acredito nisso. Já ouviu falar em premonição? É claro. De onde você acha que surge a premonição? Sei lá, de algo que já aconteceu em outro tempo e alguém conseguiu ver.
Até aí tudo bem, mas como é que você está tentando mudar o passado? Não dizem que isso é impossível? Não estou mudando o passado, estou tentando modificar o seu presente. O meu passado já passou, não tem mais jeito, mas para você ainda não aconteceu. É isso porque vivemos em dimensões diferentes. O passado de uma dimensão pode ser o presente ou o futuro de outra, e vice-versa. Mas o que já aconteceu na dimensão em que se vive não se pode mais modificar. Apenas o presente e o futuro são mutáveis. Sei. E você quer mudar o meu futuro, é isso? Quero tentar. Se você permitir que a sua vida transcorra simetricamente à minha, você vai ser assassinada, tal qual eu fui em outra vida. Mas se acreditar em mim, sua escolha pode determinar um novo futuro para você. Sua dimensão não será mais paralela à minha, mas tomará um novo rumo a partir de então. Isso não modificará a história? Não, porque na sua dimensão a história ainda não aconteceu e pode vir a acontecer de várias formas. Deus seria muito sem imaginação se pusesse infinitas dimensões em infinitos universos para que toda a história se repetisse de forma idêntica, indefinidamente. Acho que estou entendendo, só não sei se acredito. Parece fantástico demais. Tudo bem, é difícil mesmo, mas por favor, acredite quando digo que Dimas irá matar você. Quando e onde? No dia 29 desse mês à noite, quando você sair para a academia. Ele a levará a um terreno baldio, onde a estuprará e a matará em seguida. Jaqueline sentiu um arrepio, mas não se convenceu totalmente. Na certa, a mente dela estava misturando as coisas, fazendo refletir no sonho o alerta de César, juntamente com seus receios e a lembrança dos lugares por onde passava. Isso é muita piração, disse mais para si mesma do que para Alicia. Não é. Por favor, Jaqueline, confie em mim. Não saia mais à noite sozinha, por favor, por favor. A voz de Alicia foi sumindo. Um ruído na porta do quarto a fez despertar. Ainda zonza de sono, mal se lembrando do sonho que acabara de ter, Jaqueline acendeu a luz do abajur, quase desmaiando de susto, ao dar de cara com o vulto negro parado ao lado de sua cama. Capítulo 53. A justiça dos homens é falha e pode deixar livre o autor de um delito, mas a vida, que executa a obra divina e por isso mesmo é sempre justa, não permite que nada passe impunemente. Nada se oculta aos olhos de Deus. Esse foi o pensamento que aflorou na mente de Jaqueline ao dar de cara com Lafayette, livre como quem não guarda na consciência culpa sobre crime nenhum. A prisão de Jonas não o intimidou. Consciente na imunidade, sabia que nada lhe aconteceria. Apareceu todo vestido de preto como o criminoso que era, buscando a camuflagem das sombras. O que está fazendo aqui? Indagou ela assustada. Preciso de você, respondeu Lafayette já se despindo. Não pude esperar até o fim da semana. Como foi que entrou? César abriu para mim. César? Surpreendeu-se. Desde quando ele tem a chave do meu apartamento? Isso não importa. Sem lhe dar a chance de dizer qualquer outra coisa, Lafayette a dominou. Para espanto seu, ele não bateu nela uma única vez. Foi agressivo, um pouco rude, mas nada violento. Quando terminou, ele falou: acho que estou ficando velho. Ainda não tinha reparado no quanto tudo me cansa. Não sabia que César tinha a chave do meu apartamento, disse ela, ainda incomodada com o fato. Em primeiro lugar, o apartamento não é seu, é meu. Em segundo lugar, César tem a chave porque eu mandei que guardasse uma cópia com ele, exatamente para ocasiões como essa. Ele não lhe contou? Ela engoliu a raiva quando falou, sua voz soou quase normal. O senhor não devia estar em Brasília. Sou um viúvo agora. Quem vai estranhar que eu sinta vontade de estar na casa que dividi com minha amada esposa por tantos anos? Sei. Falou secamente. Não acredita? Ela não respondeu, pois devia. Não fica bem para uma amante desconfiar de seu protetor. Isso pode ser bastante desagradável. Havia uma ameaça velada nas palavras dele, que Jaqueline não deixou passar despercebida. O medo percorreu suas veias, fazendo gelar seu sangue e estremecer sua voz. Por que está dizendo isso? Por nada. E agora porque não me prepara algo para comer? Estou com fome. Já são quase 5 da manhã. Vai acordar Maurício. E daí? É bom que ele se acostume comigo. Em breve será da família. Como assim?
O que o senhor quer dizer com isso? Estive pensando, Jaqueline, e resolvi me casar com você. Não agora, é claro. Preciso cumprir as formalidades do luto. Mas daqui a 1 ano, mais ou menos, nada mais natural que eu refaça minha vida e eleja uma linda e jovem esposa como companheira. Maurício será meu cunhado. O senhor só pode estar brincando. A ideia horrorizava mais do que as surras que ele lhe dava. Casar-se com aquele monstro assassino era a última coisa que ela desejava. No princípio, rejeitei essa ideia, prosseguiu ele, ignorando a reação dela, mas depois acabei me convencendo de que é o melhor. Assim não preciso mais me esconder e posso assumir a mulher que amo oficialmente como minha esposa. Não é maravilhoso? Acha isso prudente? Quer dizer, diante de tudo o que está acontecendo? E o que está acontecendo? O senhor sabe. Os jornais noticiaram e as redes sociais estão explorando bem o assunto. Está se referindo à acusação de que fui eu que mandei matar minha esposa? Esqueça, nada vai me acontecer. Mas foi mesmo o senhor que mandou matá-la? A pergunta saiu sem querer. Ela pensou que Lafayette reagiria com violência, mas ele simplesmente não respondeu. Levantou o queixo dela e então, de benevolência, esclareceu. Daqui a 1 ano, tudo terá caído no esquecimento, como sempre acontece. Será o tempo necessário para você aprender boas maneiras e se comportar como a dama que deverá ser. E já está na hora de você parar de me chamar de senhor. De agora em diante, sou apenas Lafayette para você. Está bem como quiser. Você é uma menina obediente e agora vamos comemorar. Trouxe champanhe. Porque acha que eu vou aceitar me casar com você? Ela contrapôs, não sem irritação. Apesar do espanto, ele nada demonstrou. Limitou-se a fitá-la friamente, como se ela tivesse dito uma insignificância qualquer. E por que não aceitaria? Retrucou sem qualquer emoção. Você e seu irmãozinho não têm onde cair mortos? Ou será que você tem mais alguém além de mim? É claro que não, mas casamento implica em amor, e nós não nos amamos. Casamento é conveniência. Nesse momento é conveniente tanto para mim quanto para você. Não sei se concordo com isso. Vai fazer com que acreditem que você é um assassino. Escute aqui, Jaqueline. Ele deu mostras de irritação. Não se envolva com essa história de assassinato. Nem se deixe impressionar pela imprensa marrom. Jornalista é tudo igual, só o que quer é vender jornal. Você ainda não me respondeu se foi o responsável pela morte de Dona Sofia. Ele se manteve em silêncio por alguns minutos, estudando-a com ar cauteloso. Quando falou, parecia firme e convicto, embora ela soubesse que o que ele dizia era mentira. Não. E se você pretende manter seu irmão numa boa escola, não toque mais nesse assunto. Ou se casa comigo ou perde tudo. Acho que você não tem escolha. Jaqueline quis dizer que sempre havia uma escolha, mas achou melhor se calar. Precisava ganhar tempo para ajeitar sua vida com calma. Não podia simplesmente largar tudo e arriscar o bem-estar de Maurício. Vou preparar sua comida, anunciou ela, vestindo o roupão e seguindo para a cozinha. Fez tudo no máximo de silêncio que pôde. Com a porta do quarto fechada, Maurício não acordou. Era o que ela queria, e no fundo o que Lafayette queria também. Não tinha mesmo intenção de confraternizar com o irmão dela. Depois de comer, Lafayette saiu, deixando em Jaqueline uma horrível sensação de inutilidade. Era de fato uma inútil. Suas atitudes eram inúteis, seus pensamentos inúteis também. Estava chateada, não queria se casar e queria que César estivesse ali. Ele podia ao menos ter-lhe dito que possuía a chave de sua cobertura. Quanto mais pensava nisso, mais percebia que sempre arranjava um motivo para pensar em César. Era um desperdício de energia, já que César nem devia lembrar que ela existia. Nem bem o relógio bateu 5 da manhã, a campainha soou rapidamente, quase como se a pessoa do lado de fora sentisse medo de apertá-la. Era César. Você não tem a chave? Perguntou ela sarcástica. Por que precisa tocar a campainha? Sinto muito, Jaqueline, eu devia ter lhe contado. Devia mesmo. Teria evitado que eu quase morresse de susto. Eu só tenho a chave porque Lafayette mandou. Jamais a usaria para entrar em sua casa sem o seu consentimento. Mas ele pode, não é mesmo? Ah, eu havia me esquecido. Não é a minha casa. O doutor fez questão de me lembrar que o apartamento é dele, não meu.
Só faltou dizer que podia entrar e sair a hora que bem entendesse. E o pior é que pode mesmo. Lamento se ele a assustou. Se eu tivesse uma arma, teria atirado nele. Pensei que fosse um bandido. Mas não foi isso que me irritou. Foi o fato de você não ter me prevenido de que isso poderia acontecer. Sinto muito. Já sei que você sente muito, mas isso não resolve. Não quero esse homem invadindo a minha vida. Você sabe que ele tem planos para você. Ele quer se casar comigo. Não se contenta mais em ser meu amante. Quer ser meu marido. Vendo que ele não dizia nada, ela constatou atônita. Você sabia? Não, Jaqueline, eu juro. Só soube ontem à noite, quando ele mandou que eu trouxesse aqui. Você subiu com ele? Tive que subir. Não queria que o porteiro o reconhecesse, ainda mais agora com o escândalo que paira sobre o nome dele. Foi por isso que ele veio todo de preto, para não ser reconhecido? Exatamente. Abri a porta para ele e depois fui embora. Ela não disse nada e ele prosseguiu. Bom, foi por isso que vim até aqui. Precisava me explicar. Já se explicou, pode ir. Para desgosto de Jaqueline, ele obedeceu, deixando à beira das lágrimas. Mas um pouco de olheiras não lhe fariam mal. A noite mal dormida deixara profundas marcas ao redor dos olhos, não só pela desagradável surpresa de Lafayette, mas pela sujeira que sentia invadir o seu corpo todo. Ela se vendia a um assassino. Até que ponto aquilo não ultrajava ainda mais a sua dignidade? Capítulo 54. Ao passar pela portaria do prédio, Jaqueline teve a impressão de ter visto refletida no vidro a imagem de Dimas. Virou-se rapidamente, mas a figura desvaneceu no átimo, deixando nela a dúvida sobre se não estaria vendo coisas. Vivo ou morto, Dimas era seu fantasma. A visão evocou o sonho de algumas noites atrás. Agora se lembrava. A moça chamada Alice alertava sobre uma possível emboscada de Dimas. Quando fora mesmo que ela dissera que aconteceria? Não, ela não dissera, só sabia que seria numa noite a caminho da academia. Na certa, tivera aquele sonho devido aos avisos de César. Sim, só podia ser isso. César estava tão preocupado com Dimas que deixou nela aquela apreensão. Como Alice era uma personagem intrigante que sempre aparecia em seus sonhos estranhos, ela acabou misturando as coisas, colocando Alice e Dimas na mesma situação. O encontro que tivera com Alicia não podia ser outra coisa além de um sonho maluco. Agora se lembrava de que Alicia lhe dissera que era ela, mas numa outra dimensão que vivia o seu futuro. Talvez fosse melhor ela parar de ver filmes de ficção científica com Maurício. Do jeito que andava, tão cheia de preocupações, nada mais natural do que a mente criar um subterfúgio extraordinário para explicar suas alucinações. Nem Bela entrou no prédio. Dimas se levantou, saindo de trás do carro estacionado no meio-fio. Por pouco ela não vira. Uma buzina soou ao lado dele com estridência. Dimas deu um pulo, embora já soubesse quem era. O que está fazendo aqui? Indagou o Lampião irritado. Vigiando, respondeu Dimas calmamente, debruçando-se na janela do carona. Você devia estar chantageando. Não posso fazer isso ainda. Preciso de elementos para... Você não precisa de elemento algum. Está me enrolando. Você só está interessado em pegar a garota. E daí? Tenho meus motivos. Parece que você se esqueceu do nosso trato. Preciso de mais dinheiro. Não deixe que ele o convença. Vociferou Rosemary ao lado dele. Temos que cuidar de Jaqueline primeiro. Dimas mal registrou a presença do espírito, talvez porque o desejo de atacar a enteada fosse seu único objetivo. Rosemary não lhe sugeria nada que ele já não desejasse. Estou perdendo a paciência, prosseguiu Lampião. E daí? Desafiou Dimas. Vai fazer o quê? Não se esqueça de que você só a encontrou porque eu lhe disse onde ela estava. Você está me devendo. E se eu não pagar, vai me matar? Para ela já estou morto, ironizou. Então, ninguém vai sentir sua falta, não é mesmo? Lampião acelerou o carro, quase derrubando Dimas no chão. Seria impressão ou havia ali uma ameaça velada? Lampião pretendia mesmo dar cabo dele, caso não cumprisse sua parte no trato? Ele quer matar você, afirmou Rosemary. Você tem que se livrar dele primeiro. Idiota! Rosnou Dimas fazendo ameaças. Ele não me conhece, não sabe do que eu sou capaz. É isso mesmo.
Dei cabo dele. Ninguém vai sentir minha falta, repetiu com desdém. Quem ele pensa que é? Alguém importante? O próprio doutor deputado, cuja ausência todo mundo perceberia? Ele vai ver só uma coisa, isso, assim que se fala. Se Rosemary parasse para se ver e ouvir, questionaria todo o seu comportamento. Quando encarnada, podia não ter sido uma pessoa das mais iluminadas, mas era decente. Ao menos nunca pensara em cometer nenhum crime. Livre da matéria, julgava-se acima da lei e, portanto, inacessível à justiça dos homens. Nem se apercebia de que muito mais grave do que as leis humanas são as leis da natureza, estabelecida por Deus e, portanto, inderrogáveis. Não é porque vive em espírito que o ser desencarnado tem liberdade de fazer o que quer. Agora, julgando-se fora do alcance de qualquer tipo de consequência, Rosemary dava livre curso a seus instintos mais primitivos. A lembrança da maternidade havia sumido, junto com os deveres que toda mãe deve ter com seus filhos. Mas Jaqueline não era propriamente sua filha. Agora se lembrava. Fora empurrada para ela, de forma quase compulsória, para que elas experimentassem o amor em família, na tentativa de desfazer inúmeras desavenças. Rosemary agora não tinha mais motivos para fingir. Podia assumir para si e para o mundo que era uma pessoa cruel e que odiava Jaqueline. E pensar que Sofia quase a convencera. Por uns instantes, deixara-se impressionar pela sua fala macia, uma sentimentaloide do astral. Sofia veio com aquela conversa mole de mãe e filha, de perdão, de deveres, e ela se deixou levar, envolvida pela pieguice barata da outra. Decididamente, não era o que ela queria. Queria que Dimas vingasse sua morte. Para isso, ele precisava ser rápido. Não podia dar a Lampião a chance de agir primeiro. Dimas pegou um ônibus para a Praça Mauá, onde Lampião deveria estar àquela hora. Procurou pelas redondezas, indo encontrá-lo onde já imaginava que ele estaria, no mesmo bar de sempre, na ladeira do Morro da Conceição. Ótimo, pensou. O sol já se punha, e logo Lampião percorreria os pontos de suas meninas, onde permaneceria até altas horas da madrugada. Sem ser visto, Dimas foi para a casa do cafetão, uma kitnet minúscula, ali mesmo pela Saúde. Esperou até que o movimento diminuísse para sair de seu esconderijo nas sombras, tomando cuidado para que ninguém o visse. Quando se sentiu confiante, entrou no edifício decadente, indo direto até o apartamento de Lampião. Sem dificuldade, forçou a porta e entrou, pondo-se à espera dentro do banheiro. Já quase adormecia quando ouviu um ruído na porta. De um salto, Dimas ocultou-se atrás da porta do banheiro. Do lado de fora, Lampião tirou a chave do bolso e enfiou na fechadura, surpreendendo-se ao perceber que ela não estava trancada. Tenho certeza de que tranquei a porta, disse para si mesmo. Precavido, sacou o velho revólver da cintura, rodou a maçaneta e empurrou a porta lentamente, à espera de que algum elemento saltasse sobre ele. Nada aconteceu. Ainda hesitante, deu um passo para o lado de dentro, tateando a parede em busca do interruptor. De seu esconderijo, Dimas viu o vulto de Lampião contra a luz do corredor, logo percebendo que ele carregava uma arma. Uma gota de suor pingou de seu rosto. Devia ter previsto que o outro estaria armado. Pensou em desistir, mas não podia. Como explicar a Lampião sua presença ali? Esconder-se indefinidamente também era impossível. Tão logo Lampião passasse pelo banheiro, ele seria descoberto. Sendo o apartamento tão pequeno, é claro que Lampião sabia, ou ao menos imaginava, que o invasor estaria escondido no banheiro. Ambos os homens sentiam medo, Dimas mais do que Lampião. A vantagem da arma de fogo sobre a faca era muito grande. Se quisesse sair dali vivo, Dimas tinha que ser mais rápido. Não podia mais contar com o elemento surpresa, já que Lampião claramente sabia onde ele estava escondido. Pisando de mansinho, Lampião foi se aproximando da porta do banheiro, temendo que o invasor, também armado, lhe desse um tiro. A luz do aposento havia inundado o ambiente, projetando-se pela abertura da porta, desvendando apenas uma parte do interior do banheiro. O invasor só podia estar escondido atrás da porta. Dimas maldizia a si mesmo. Péssima ideia. Emboscar o inimigo em sua própria casa, onde não havia como arquitetar uma emboscada. Onde estava com a cabeça? Deixar a porta destrancada fora a maior mancada. É lógico que ele iria desconfiar.
E por que não imaginou que ele poderia estar armado? Vá embora, Dimas, suplicou o espírito de Rosemary, que acompanhava tudo sem poder intervir. Vi aqui foi um erro. Não tenho como ir embora. Dimas respondeu ao seu próprio pensamento. O jeito é enfrentar o bicho. Ele vai matar você. Ela choramingou, não quero que você morra. Lampião estava próximo demais, quase chegando ao banheiro. Dimas podia sentir sua respiração ofegante, assim como Lampião, se não estivesse tão apavorado, teria sentido a dele. Mesmo assim, avançou. Posicionado defronte o vão da porta, Lampião espiou. Refletido no espelho acima da pia, a imagem de Dimas, escondido atrás da porta semiaberta, se fez nítida. Era agora ou nunca. Ao mesmo tempo em que Lampião tentava dar a volta na porta, Dimas a empurrou em cima dele com violência. Por uns instantes pensou que seria fácil apanhá-lo. Atordoado, Lampião desabou no chão, batendo com a cabeça na parte de ladrilhos. Dimas saltou sobre ele, a faca buscando sua garganta. Lampião reagiu. Dimas não esperava que ele ainda mantivesse a arma na mão, mas ele conseguira segurá-la. Na mesma hora, virou para o agressor, que não teve outra alternativa senão soltar a faca e segurar o revólver. Iniciou-se então uma luta pela sobrevivência. Dimas ainda pensou em usar a faca, mas ela havia voado para longe. Foi quando o revólver se decidiu e o gatilho se destravou perante a mão do mais forte. No corpo, a corpo que se seguiu, a arma encostou no peito dele, enquanto o outro, com a maior força possível, vencendo a resistência do inimigo, conseguiu finalmente pressionar o gatilho. A arma disparou um único tiro, porém fatal. Dimas e Lampião se olharam com espanto, mal acreditando que um acabara de vencer, enquanto o outro sentia a vida se esvair. De olhos arregalados, um acompanhou o outro desfalecer, ambos surpresos com o final inesperado. Cada um jurara a si mesmo que não iria morrer. Não houve mais tempo para espanto nem dúvida. A arma escapuliu da mão dele e caiu sobre o piso do banheiro, antes mesmo que o corpo sem vida tocasse o chão. Capítulo 55. Quando Dimas resolveu que mataria Lampião, esqueceu-se de levar em conta as possibilidades de reação do outro. Pensava mesmo que tudo sairia como ele planejara, esquecendo-se de que Lampião era um malandro inteligente e malicioso. Os dois homens, naquele momento, lutavam pela vida, cada qual apostando em sua vitória, pois perder naquele jogo significava morte. Mesmo assim, ambos temiam pelo pior. Ao mesmo tempo em que acreditavam que iriam vencer, não subestimavam a possibilidade iminente de morrer. Para Dimas, o que ficou foi a certeza de que julgara mal o inimigo e supervalorizara a si mesmo. A Lampião restou a surpresa de que o caipira estúpido era também um homem audacioso e forte. O jogo seguiu empatado, pelo que pareceu, e ambos, um sem fim de horas, mas que levou poucos minutos para alcançar seu desfecho. Quando a arma disparou, o olhar de espanto dos dois foi genuíno, revelando a surpresa diante da vida e da morte. Logo que o gatilho se resolveu e a bala se projetou no cano do revólver com velocidade incrível, a situação ficou resolvida. O estampido quase o deixou surdo. Imediatamente após o disparo, o sangue jorrou aos borbotões, empapando a camisa de Dimas e exalando um cheiro acre de morte. Por uma última vez, os olhares dos dois homens se cruzaram, a boca seca de ambos tentando falar o indizível. O revólver escapuliu das mãos deles, caindo no chão, segundos antes de o corpo morto de Lampião desabar sobre os azulejos brancos, espalhando sangue ao seu redor. Dimas arfava exausto e surpreso, puxou a camisa, que respingava suor e sangue, incomodado com aquela coisa viscosa que se grudava em sua pele. Não tinha tempo para pensar. Precisava fugir dali o mais rapidamente possível. Apanhou o revólver e a faca, enfiando-os na cintura. Passou por cima do cadáver, ensanguentado, e correu. Na rua, desacelerou o passo para não chamar a atenção. Estranhou a quietude da noite. Ninguém parecia ter ouvido o tiro nem percebido a briga, ou então, o que era mais provável, ninguém se importava. Mesmo assim, era melhor ele sumir por uns tempos. Os comparsas de Lampião podiam desconfiar dele e empreender uma vingança.
Não pretendia ser tocaiado por nenhum malandro enquanto caminhasse pelas ruas escuras do porto. Achou melhor fugir para o lado oposto. No dia seguinte, indagando aqui e ali, conseguiu alugar um barraco baratinho na comunidade, onde pretendia permanecer escondido até que as coisas se acalmassem. Aí então estaria livre para cuidar de Jaqueline. Fazia mesmo algum tempo que Dimas andava sumido. O medo que Jaqueline sentira no princípio, ao iniciarem as visões do padrasto, cedera lugar a uma certa segurança ante o desaparecimento dele, até que numa noite pensava tê-lo visto à saída do prédio. Fora muito rápido, mas o suficiente para deixá-la preocupada novamente. Esse fato, aliado aos avisos de César, trouxe de volta a velha paranoia. A cada dia, ao sair de casa, Jaqueline olhava para os lados para ver se avistara algum sinal de Dimas. Nada. Aos poucos a preocupação foi relaxando, até que ela começou a se sentir segura e confiante novamente. Vai ver que ele desistiu, dizia a si mesmo, porque era no que queria acreditar. Havia ocasiões em que sonhava com ele, como naquela noite. Jaqueline se remexia na cama, sentindo o suor escorrer de seu rosto como se estivesse deitada sobre uma fornalha que acabara de ser acesa. Vozes se misturavam em sua cabeça, ora acusando-a, ora ameaçando-a, ora tentando acalmá-la. Está doendo? É a mesma dor que eu senti. Parecia a voz de Dimas, mas Dimas estava morto. Ou será que não estava? Você tem que pagar, gritou outra voz estranhamente familiar. A voz tomou forma, virando para ela o rosto furioso. Estava diante das feições desfiguradas da mãe. Depois pareceu-lhe que Sofia tentava intervir, pondo-se ao seu lado para defendê-la. Deixa em paz, Rosemary, você é a mãe dela. Por último, em sua mente, reverberaram as palavras de Alicia, que vinha de além mundo para alertá-la novamente. Tenha cuidado com Dimas, não vá à academia, vagabunda. Alguém gritou de forma esganiçada. Você vai me pagar, você vai me pagar. O suor invadiu os olhos de Jaqueline, levando-a a dar um salto na cama, assustada com a sucessão de vozes. Parecia que todos os fantasmas de seu passado resolveram atormentá-la ao mesmo tempo. Dimas, Sofia, mãe e Alicia. Embora esta fosse a única que não pertencia ao passado. Quanto a Alicia, seus alertas não eram novidade. Inusitado mesmo foi a defesa de Sofia. Só em sonho mesmo. Imagine se Sofia ia me defender. Do lado invisível, Sofia encarou Rosemary, que dava gargalhadas sinistras. Você está parecendo uma louca e das mais dementadas. E você é uma idiota, rebateu Rosemary com fúria. A vagabunda rouba seu marido e sua vida e você ainda defende, é muito trouxa mesmo. Jaqueline é uma boa pessoa, agora desencarnada é que posso ver isso. Boa, tão boa quanto uma facada no peito. Pensei que você já houvesse superado isso, mas lá vem você de novo com essa história. Esqueça, Rosemary, você é mãe dela. Devia se envergonhar do que está fazendo. Eu não queria ser mãe dela, fui obrigada. E daí, obrigada ou não, a verdade que foi. Não dá para mudar isso. E olha o que está fazendo agora com sua própria filha. Eu não fiz nada, defendeu-se. Você a está aterrorizando, fica jogando a imagem de Dimas na cabeça dela. O que você tem com isso? A filha é minha e faço o que eu quiser. Agora ela é sua filha? Para lhe fazer mal, você quer ser mãe dela, mas para amá-la ela não serve? Nesse momento, Maurício entrou na cozinha onde Jaqueline preparava o café. Oi, mana. Cumprimentou ele, abraçando-a pela cintura. O que foi que houve, meu bem? Tornou ela. Está assustado? Tive um pesadelo. Sonhei que Dimas queria matar você. Isso não vai acontecer, vai? É claro que não, bobo. Foi só um sonho. Eu não posso morrer, lembra? Deus me deu a incumbência de cuidar de você. O olhar que Rosemary lançou a Sofia foi de espanto e surpresa. Não viu os dois assim juntos há muito tempo. Até se esquecera do quanto gostava de Maurício. Então, perguntou Sofia, vai querer fazer mal ao seu filho também? Quem sabe deixá-lo órfão para crescer no orfanato ou na rua e se tornar trombadinha ou traficante? Rosemary sentiu raiva e vergonha. Junto veio o medo de que o filho se tornasse um bandido. Afinal, era graças a Jaqueline que o menino não se perdera nem se tornara um marginal. Contudo, não queria mais ouvir as palavras de Sofia. Da outra vez, ela quase a convencera.
não lhe daria chance de fazê-lo novamente. Sem ter o que argumentar, ela lançou ao outro um olhar de desprezo e falou secamente: "Cale a boca." Sem esperar a resposta, Rosemary sumiu, deixando o ambiente mais calmo e repousante. Jaqueline sentiu a súbita mudança energética, embora não soubesse definir o alívio repentino. Assim que Maurício saiu para a escola, resolveu sair também. Queria pela última vez certificar-se de que Dimas havia realmente sumido. Trocou de roupa e desceu, pondo-se a caminhar de um lado a outro. Atravessou a rua, foi até uma esquina, voltou, caminhou até a outra, passando por um terreno baldio, cercado por um muro esburacado e um portão de madeira arrebentado. Sem se deter, ela passou adiante, até que a lembrança do sonho fez com que recordasse a advertência de Alicia, que falara algo sobre um terreno abandonado. Jaqueline balançou a cabeça e seguiu adiante, mas uma estranha sensação de perigo não permitiu que prosseguisse. Mais à frente estacou, ainda em dúvida, virou para a direção de onde viera, fitando o muro em ruínas, mesmo achando que era besteira, voltou. Foi ladeando o muro, tentando espiar pelos buracos, deixando a pele toda se arrepiar ao ver o lado de dentro. Uma depressão na terra, cheia de mato, pedras e lixo. O reconhecimento foi tão forte que parecia que ela via a cena descrita por Alicia. Assustada, puxou o rosto e se afastou às pressas. Uma sensação estranha de perigo iminente a acompanhou durante todo o percurso de volta. Pouco depois de fechar a porta do apartamento, ainda ofegante da corrida de volta à segurança, ouviu o toque da campainha. Deu meia volta e olhou pelo retrovisor. Apesar de saber quem era, abriu a porta para César, que entrou apressado, carregando um jornal debaixo do braço. "Já viu isso?" indagou ele, sacudindo o jornal na frente dela. Jaqueline apanhou o periódico e leu em voz alta. Encontrado na tarde de ontem o corpo de Joaquim Pereira de Barros Ferreira, famoso cafetão que atuava nas ruas da zona portuária da cidade, mais conhecido como Lampião. Os vizinhos, atraídos pelo mau cheiro, entraram em seu apartamento, cuja porta se encontrava destrancada, e encontraram o corpo no banheiro, já em avançado estado de decomposição. A polícia não tem suspeitos. Ela soltou o jornal e encarou César perplexa. Que horror! Lafayette já sabe disso? Já, e não deu a mínima. Para ele foi até melhor, visto que não precisa mais pagar o infeliz. Será que... Calou-se receosa. Foi ele quem mandou apagar o cara? Completou César. Não creio. Isso talvez acontecesse se ele estivesse sendo chantageado, o que não é o caso. E se estava? Você não sabe se Lampião estava chantageando o deputado? Eu saberia. Lafayette teria me dito. Não fazia muito sentido, mas a notícia da morte de Lampião trouxe com ela um indefinível desassossego. Não havia motivo aparente, mas uma sensação de perigo causou-lhe medo, como se de alguma forma a morte de Lampião estivesse ligada ao desaparecimento de Dimas. Mas como? Se eles nem se conheciam. O que você tem? Indagou César, notando a palidez repentina de Jaqueline. Não sei dizer. Uma impressão ruim, um mau agouro. César, estou com medo. Medo de quê? Não sei explicar. Uma sensação esquisita, um medo de que Dimas nos faça algum mal. Dimas? Por que foi se lembrar de Dimas justo agora? Ele e Lampião por acaso se conheciam? Que eu saiba, não. Você o viu? Na outra noite pensei tê-lo visto, mas acho que foi impressão. Viu só? Eu bem que avisei. Você tem que se cuidar, Jaqueline, esse cara é perigoso. O que eu posso fazer? Talvez seja melhor falar com Lafayette. Ele logo arranjaria alguém para dar um sumiço no espertinho. Já disse que não quero que ele morra. Eu não estava falando desse tipo de sumiço. Pensei em algo mais simples, como ele ser expulso da cidade. Quem sabe ele não volta para a Vila Velha. Ah, César, estou com tanto medo. Ao dizer isso, Jaqueline se aproximou dele, encostando a cabeça em seu peito. O perfume de seus cabelos subiu até as narinas de César, que os alisou docemente. Sentindo as mãos dele sobre sua cabeça, Jaqueline deu vazão ao amor. Sabia que não deveria, mas não conseguia se conter. Ela amava César. Não podia mentir para si mesma, porque ele tinha que ser gay. Mesmo sabendo disso, ela não resistiu. Aos poucos, virando a cabeça, seus lábios encontraram os de César. Estimulada pela passividade dele, que até então não a rejeitara,
Jaqueline investiu mais, beijando com uma sofreguidão desesperada e procurando tocá-lo. César deu um pulo, limpando os lábios, disparou. O que está fazendo? Ficou louca. César, me perdoe. Pensei que você estava gostando, mas você estava gostando, não estava? Não se iluda, Jaqueline. Contestou ele, as faces e a voz endurecida. Não é como você está pensando. Não sinto nada por você. Não é verdade. Diga que você está mentindo. Ela tentou abraçá-lo, mas ele segurou seus braços, mantendo a distância. Não faça isso. Pelo bem de nós dois, pare. Porque você sabe o quanto o amo. É um amor impossível. Gosto muito de você, mas não como mulher. É mentira. Ele arregalou os olhos, fitando-a com uma expressão indefinível. Aos poucos, afrouxou as mãos que deslizaram sobre seus braços. Ela o olhava com ansiedade, tentando ler os seus gestos e reconhecer algum sinal de atração. Não percebeu nada. O que viu nos olhos dele foi uma espécie de angústia indizível que se transfigurou numa indiferença casual sem sentido. Sinto muito, disse ele em tom quase inaudível. Depois disso, não houve mais nada. César rodou nos calcanhares e saiu calmamente, como se nada tivesse acontecido. Capítulo 56. Não foi com a habitual espontaneidade que Jaqueline recebeu César. Ao contrário, mostrava uma formalidade excessiva. Bem se via que não estava à vontade naquele novo papel de mulher de cerimônias. Vai a algum lugar? Indagou César, vendo-a de roupa de ginástica. Vou à academia. Acha que devia? Por que não? Talvez porque haja um assassino psicopata solto por aí atrás de você. Sem exagero, César. Dimas sumiu. Ué, não foi você quem disse que tinha um mau agouro? Que estava com medo? Onde foi parar aquele medo todo? Eu andei pensando e cheguei à conclusão de que não posso parar a minha vida por causa de Dimas. Já estou cheia dessa paranoia. Vou à academia e pronto. Não era bem verdade. Ela ainda sentia medo, mas fazia aquilo só para contrariar as recomendações de César, pensando que assim conseguiria prender a atenção dele. Já ia saindo quando César puxou pelo braço. Você está se arriscando. Sabe que Dimas é perigoso. Não sei por que você se importa. Você nem gosta de mim? Isso não é verdade, mas foi o que você disse. Não foi, não. Disse que não gosto de você como mulher, o que é bem diferente. Ela ia contestar, mas Maurício entrou correndo, abraçando-a pela cintura. Jaqueline, Jaqueline, chamou quase em lágrimas. Ei, fez ela. O que foi, rapazinho? Você não estava dormindo? Tive um sonho horrível. Sonhei que Dimas pegava você. Bobagem. Foi só um pesadelo, porque você sabe que Dimas andou rondando a nossa casa. Mas foi tão real. Todos os sonhos são. Mas é isso que eles são. Sonhos não são de verdade, apenas parecem. Ela o beijou na testa e acrescentou, você está com fome? Estou. O que tem para o jantar? Estrogonofe com batatas fritas. Oba, minha comida predileta. Janta conosco, César. Ela convidou. Eu posso? Claro. É só me esperar voltar. Voltar da onde? Maurício quis saber. Da academia. Disse César encarando-a com ar de repreensão. Academia? Não vá, mana. Dimas vai pegar você. Um arrepio se cravou em sua nuca, mas ela não se deixou vencer. Fingindo que estava tudo bem, segurou o queixo do irmão e contestou. Tolinho, não vai não. Por favor, não vá só hoje. César vai jantar com a gente. César vai cuidar de você um minuto, não é, César? Volto logo. Concordo com Maurício que você não devia ir, objetou César. Dimas desapareceu. Acho que voltou para casa. Eu não teria tanta certeza. Nem eu. Concordou Maurício. Tenho meu sonho. Vamos parar de bobagem, pessoal. Eu não vou demorar, tá? Não adiantava discutir. Jaqueline estava decidida a manter César por perto, utilizando-se de todos os artifícios de que pudesse dispor para alcançar aquele objetivo, ainda que eles revelassem uma forma de manipulação perigosa e egoísta. Por favor, mana, não pode fazer o que estou pedindo, suplicou Maurício. Não vai me acontecer nada, eu prometo. Vá ver televisão com César. Voltarei tão depressa que nem vai dar tempo de vocês sentirem a minha falta. Com o último beijo, ela saiu. Apesar do mau pressentimento que ainda arrepiava sua pele, não podia ser nada. Seria possível que Dimas resolveria atacá-la justo naquele dia? Ao seu lado, os espíritos de Sophie e Rosemary acompanhavam invisíveis,
Ao mesmo tempo em que a primeira tentava intuir-lhe o perigo a que estava deliberadamente se submetendo, a outra fazia de tudo para incentivá-la a prosseguir. Se não quer ajudar, vá embora, sugeriu Sofia preocupada. Jaqueline se aproximava da esquina com os dois espíritos atrás. Imagens do sonho perambulavam em sua mente, enquanto a voz de Alice ecoava em seus pensamentos. Ao longe, avistou o muro do terreno baldio encoberto pelas sombras. Ela olhou para cima, procurando o poste de luz, maldizendo a prefeitura ao constatar que a lâmpada estava queimada. Ao se aproximar do terreno, a advertência de Alice estourou como uma bomba que despenca sobre o alvo. Um pânico incontrolável fez tremer suas pernas, levando seu coração a bombear mais sangue e a respiração a sair ofegante. Medo era só o que sentia naquele momento, presa de um terror quase paralisante, como um parasita que aos poucos devora a carne. Jaqueline parou diante do terreno baldio, a poucos passos do portão arrebentado. O pavor já havia consumido por completo. Ela não estava sozinha. Mesmo sem se virar, sabia que havia mais alguém com ela. Seu peito subia e descia freneticamente. O excesso de adrenalina fez aumentar sua respiração. Ela não queria, mas uma força incontrolável e desgovernada tomou conta de seu corpo, virando vagarosamente para trás, uma última olhada para a frente, e fez certificar-se de que ninguém vinha em sua direção. Atrás dela, ninguém viria além daquele que estava prestes a se transformar no agressor. Finalmente, as pernas seguiram o tronco e ela se viu voltada para trás. As pupilas se dilataram no último toque de pânico, quando viu a pessoa que ela o tempo todo sabia que estaria ali. Dimas não lhe deu tempo de gritar ou correr. Enfiou as unhas sujas em sua pele, apertando seu braço, ao mesmo tempo em que ordenava com secura: ande. Apesar do medo, ela tentou reagir. Dimas, porém, desferiu em suas costelas um soco tão violento que o ar, já escasso, praticamente falhou. A dor fez seu corpo curvar. Ela só não caiu porque ele a susteve. Endireite-se, ordenou. Ela ergueu o corpo, mas pôs-se a se debater, provocando ainda mais a sua ira. Ele a agarrou com violência, sem perceber o desespero do espírito ao seu lado, que tentava inutilmente levantar os dedos que se fechavam ao redor do braço de Jaqueline. Solte-a, seu monstro! Gritava Sofia, deixa em paz, seu bruto covarde. Não vê que isso não adianta nada? Avisou Rosemary. Que ele não sente a sua presença? Ele vai matá-la. Rosemary deu de ombros. Oscilando entre a satisfação e o medo, retrucou friamente. Não posso fazer nada. Talvez possa, suplicou Sofia em pânico. Fazer o quê? Não posso segurar a mão dele. Pode tentar falar com ele? Por favor, ela é sua filha. Vendo que a outra não se mexia, implorou. Faça alguma coisa, Rosemary, ele vai matá-la. Rosemary parecia paralisada, acompanhando-os como se fosse um repentino fascínio e houvesse tirado do mundo real. Queria impedir, mas não queria, dizendo a si mesma que não tinha condições de ajudar. Tentava convencer-se disso, quando os gritos de Sofia quase explodiram seus tímpanos astrais. Você não está vendo o que vai acontecer? Ele vai matar sua filha, é isso que você quer? Que ela venha para o lado de cá, acusando você de ter colaborado com a morte dela? Não estou colaborando com nada. Sua energia de ódio e vingança está alimentando Dimas, não percebe? Não posso ser responsabilizada pelas atitudes de Dimas, e pela sua omissão não é responsável? A vozinha fraca de Jaqueline interrompeu o diálogo do invisível. Dimas, você não está morto? Eu pareço morto? O que você quer? Não imagina? Vingança. Dimas empurrou o portão quebrado e entrou no terreno coberto de mato e lixo. Por dentro o lugar era ainda mais aterrorizante. Mesmo não havendo ninguém nas proximidades que pudesse ouvi-la, Jaqueline gritou. Na mesma hora, uma dor aguda se insinuou na altura do fígado, por onde um fiozinho de sangue começou a escorrer lentamente, manchando de vermelho sua camiseta empapada de suor. O que vai fazer comigo? Nada. Se você não gritar, vai terminar logo. Se gritar, corta o seu corpo aos pouquinhos. Terminar o quê? Você vai ver. A gargalhada dele foi diabólica. Tudo se sucedia praticamente como Alicia dissera. Socorro!
Seu grito foi silenciado pelo murro que ele desferiu em sua boca. Com a mandíbula aparentemente quebrada, ela não se arriscou a gritar novamente. Cale a boca, esbravejou Dimas. Mate-me logo. Ela suplicou aos sussurros. Acabe com isso de uma vez. Porque a pressa? Antes vamos nos divertir como nos velhos tempos. Certa de sua impotência, Sofia chorava. Pela última vez tentou chamar Rosemary à razão. Ela e Dimas possuíam uma afinidade energética muito grande. Podia ser que ele captasse o pedido dela e poupasse Jaqueline da morte. Rosemary, porém, não estava mais ali. Em completo silêncio, havia desaparecido. Não quero morrer, suplicou Jaqueline. Decida-se, vagabunda. Quer que a mate logo ou não quer? Ele a empurrou no chão com violência. Ela caiu, sentindo nas costas a dor de ossos se quebrando, juntamente com os arranhões provocados pela aspereza da terra. Dimas, por favor, deixe-me ir. Não direi nada a ninguém, eu juro. Vou deixar. E é claro que você não vai dizer nada a ninguém. Mortos não falam. Ela fechou os olhos e chorou quando sentiu que ele batia com a cabeça dela contra as pedras. Daquele momento em diante não viu mais nada. Podia ser que Dimas houvesse enterrado a faca em seu corpo. Podia ser que não. De qualquer forma, não sentia dor. Uma paz absurda amansou seus tremores, levando a ceder à tentação de dormir ou morrer. Seu cérebro se fechou para os acontecimentos e a última coisa que mais tarde se lembraria foi de sentir o corpo de Dimas. Capítulo 57. A demora de Celso em voltar para casa deixava Eva angustiada. Havia alguma coisa acontecido para que as filhas o evitassem. Sempre que ela tentava tocar no assunto, Alicia disfarçava e Denise fingia dormir ou pretextava cansaço. Nenhuma das duas lhe explicava por que o pai nunca ia visitar a filha convalescente, o que seria natural. Na cabeça de Eva só podia haver um motivo: Tobias. Fazia muitos anos que ela não pensava em Tobias. Achava mesmo que eu o esquecera, até que ele surgira em sua casa de repente. Depois, quando ele se aproximou de Denise e ela correspondeu, foi como se o mundo perdesse a cor, tornando-se cinzento, sem alegria nem esperança. Sua filha estava apaixonada pelo homem que ela ainda amava, mas que jurara não amar. A imagem de Tobias passou pela sala, bem diante de seus olhos. Não do Tobias de hoje, velho carrancudo, mas daquele outro jovem sonhador, por quem se apaixonara um dia, muitos anos atrás, quase em outra vida. Foi numa viagem que ela revelou seu amor. Celso havia sido convidado como palestrante em um congresso sobre os novos métodos de fertilização in vitro e resolveu levá-la para um passeio em Lisboa, onde se realizaria o encontro. Naquela época já estava apaixonada por Tobias. Eva viu ali a oportunidade que tanto queria de estar ainda mais próxima a ele. Na primeira noite, logo após o término das palestras, os participantes se reuniram no salão do hotel para um coquetel oferecido pela equipe de produção do evento. Eva havia levado seu vestido mais bonito, que a deixava linda e sensual como uma diva. Fez um penteado elegante, perfumou-se, colocou suas joias mais bonitas e usou uma maquiagem que lhe realçava a beleza dos olhos, tudo para impressionar Tobias. Ao adentrar o salão, onde se realizava o coquetel, notou os olhares que se voltavam para ela. De braços dados com Celso, procurava por Tobias discretamente. Você está um deslumbre, disse Celso, orgulhoso por ver como todos a admiravam. O sorriso que ela lhe deu não foi de gratidão, mas uma forma rápida de livrar-se da atenção dele. Ela quase tropeçou e caiu quando viu que Tobias se aproximava. Foi preciso muito esforço para manter as pernas no lugar, já que elas insistiam em amolecer, de tão trêmulas que estavam. Oi, Celso. Cumprimentou ele. Que bom que chegaram. E Eva? Ele lançou apenas um sorriso simpático, porém formal, frio, sem qualquer emoção. Foi uma decepção, pois o que ela esperava era que ele elogiasse sua beleza. Tobias, contudo, evitava até mesmo olhar na direção dela. Na cabeça de Eva, ele fazia isso para não demonstrar o que sentia, ao passo que o que ele realmente pretendia era mostrar-lhe que não estava interessado. O salão foi se esvaziando, até que sobraram os poucos cientistas, ainda presos em discussões que não despertavam nela qualquer interesse.
É melhor ir dormir, avisou Tobias bocejando. Passei um pouco da conta na bebida. Acho uma excelente ideia, concordou Eva. Está tarde, estou cansada. Vamos subir também, Celso? Vou ficar um pouco mais, contrapôs o marido, se você não se importar, querida. É claro que ela não se importava. Sentiu mesmo vontade de beijá-lo e gritar que demorasse o quanto quisesse, que ele era grata por deixá-la livre. No entanto, não foi isso que disse. Tudo bem, se é o que você quer, só que eu não aguento mais, meus pés estão me matando. Mulheres, gracejou Celso. O mundo evoluiu, mas elas estão cada vez mais inteligentes, mandam em tudo, mas ainda continuam sofrendo por causa da beleza. Isso nunca vai mudar, admitiu ela, forçando-se a manter um tom espirituoso. Pode acompanhá-la até o quarto, Tobias. É claro. Tobias aceitou a incumbência, embora muito a contragosto. Desde que vira Eva chegar, percebera que ela não tirava os olhos dele. Não sabia como Celso não notara. Boa noite então, querido, e não me acorde quando entrar. Ela o beijou rapidamente nos lábios, temendo que ele percebesse o tremor que agitava os seus. Seguiu ao lado de Tobias, que se mantinha afastado e procurava não falar muito. Sozinhos no elevador, ela tentou puxar assunto. A noite foi ótima, não foi? Maravilhosa. Celso é um gênio. Notou como as pessoas ficaram impressionadas com as ideias dele? É verdade. Tenho muito orgulho de trabalhar com ele. Tem razão. Ele foi o único a acreditar em mim, sabe? Nunca fui brilhante feito ele, mas Celso me deu uma chance. Convidou-me para ser seu colega. Ele não parava de falar de Celso. Seria proposital? Eva achava que sim. Ele estava tentando justificar por que não podia ficar com ela. Em nome da amizade, ele estava disposto a abrir mão de seus desejos e esquecê-la. Ao menos era nisso que Eva acreditava. O elevador parou no quinto andar, onde ficavam os quartos de ambos. Tobias acompanhou Eva até sua suíte, seguindo para a dele, que ficava 2 portas depois. Despediu-se com boa noite formal, sem qualquer tom de insinuação nas entrelinhas. Eva não teve jeito, senão entrar em seu quarto e preparar-se para dormir. Mas não pôde. Quanto mais tentava conciliar o sono, mais este se afastava, deixando em seu lugar a lembrança de Tobias. Eva estava enfeitiçada, não conseguia parar de pensar nele. Dali a pouco Celso retornaria da festa e ela perderia a chance de se declarar, de fazê-lo entender que nada nem ninguém poderia contrapor-se ao seu amor. Precisava dizer-lhe isso. Saiu da cama, vestiu o penhoar e seguiu para o quarto de Tobias. Bateu na porta 1, 2, 3 vezes. Somente na quarta ele abriu, esfregando os olhos assustados. Eva? O que foi que houve? Está tudo bem com Celso? Celso ainda não voltou. Ora, não se preocupe. Tenho certeza de que ele está bem. Deve estar bebendo e trocando ideias com os amigos. Não estou preocupada com Celso. Estou preocupada conosco. Conosco? Como assim? Não dá mais para a gente esconder o que sente. Desabafou ela, quase sem conseguir respirar. Eu amo Tobias, sempre o amei. De tão aturdido, ele não ofereceu resistência quando ela o empurrou para dentro do quarto, atirando-se sobre ele, com uma fúria da qual ele não a julgava capaz. Eva pôs-se a beijá-lo e a sussurrar palavras de amor. Eva, por favor, ele tentou objetar. Não se preocupe, insistiu ela, tentando silenciá-lo com sua própria boca. Celso vai ter que entender. É você que não está entendendo, Eva, eu não a amo. Não precisa fingir, querido. Sei o quanto você gosta de Celso, mas não podemos abrir mão da nossa felicidade por causa dele. Pare, Eva, por Deus. Você está se enganando. Quando digo que não a amo, é porque não a amo mesmo. Não é porque Celso é meu amigo, é porque não sinto nada por você. Ela estacou perplexa. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Não era verdade, não podia ser. Não acredito. Você está com medo de Celso? Por favor, fale baixo. Assim vai acordar o hotel inteiro. Que se dane. Ninguém tem nada a ver com a nossa vida, com o nosso amor. Que amor? Eu não a amo, Eva. Será que você não entende? Pare, suplicou ela agora em prantos. Diga que não é verdade. Você está só com medo de Celso ou não quer magoá-lo. É isso, não é? A sua amizade por Celso o impede de magoá-lo. É verdade. Mas não é por isso que eu a evito. É porque realmente não amo você. Porque, por acaso, me acha feia? Você é linda, inteligente e perfeita, mas eu não a amo.
Não sinto nada por você além de respeito pela mulher de meu melhor amigo. E se Celso não fosse seu amigo? Ele pensou por alguns momentos antes de responder com frieza. Então, meu sentimento por você seria praticamente nulo. A verdade a atropelou com violência. Muito mais do que ele não amar, o que mais doeu foi a indiferença com que eu disse. Mas pensei que você me amasse tanto quanto eu o amo. Não sei o que fiz para levá-la a acreditar nisso, mas peço que me perdoe se foi minha culpa. Jamais tive a intenção de alimentar em você qualquer tipo de ilusão. O choque da revelação a trouxe de volta à realidade. Ela ouviu a voz dele sem conseguir entender como aquilo podia estar acontecendo. Parecia que ele falava de outra dimensão, onde era apenas um estranho, só que as palavras vinham do homem diante dela, que repetia incessantemente o quanto não a amava. Por favor, não diga mais nada, cortou ela rubra de vergonha. Eu lamento pelo constrangimento que lhe causei. Sou eu que lamento a confusão. Não queria que você me interpretasse mal. Você não fez nada. Eu é que fui burra, ingênua, infantil. Acreditei numa ilusão criada pelo meu próprio desejo. E agora como vou encarar meu marido? Você disse alguma coisa a ele? Não. Mas você não vai dizer? De minha parte, você tem a promessa de que jamais direi qualquer coisa. Nada aconteceu, Eva. Tudo não passou de um engano. Nenhum mal foi feito. Você não levou avante essa loucura. Porque você me impediu. Isso não importa. Você não ama o Celso? Amo. Respondeu sem muita convicção. Você ama, tenho certeza. Só está confusa por minha causa. Mas isso vai passar. Volte para o seu quarto e haja como se nada tivesse acontecido, como se tudo não passasse de um sonho que nunca mais se repetirá. É assim que tem que ser? É assim que será. Por quê? Já sei. Você não me ama. Não fique magoada, como eu disse. Logo, logo tudo isso vai passar. Mas não passou. Eva saiu do quarto de Tobias arrasada, sentindo o peso da humilhação por ter sido rejeitada. Retornou à sua suíte, aliviada porque Celso ainda não havia voltado. Tirou o penhoar, deitou-se e apagou a luz. Logo em seguida, a porta se abriu silenciosamente. Celso entrou com cuidado e foi para o banheiro. Pouco depois de banho tomado, deitou-se ao lado dela. A minha querida, sussurrou alisando os cabelos dela. Como eu amo você. Virada para o outro lado, Eva conseguiu evitar que Celso visse seus olhos. O mais difícil foi conter o peito, açoitado pelos soluços. Foi preciso muito esforço para engoli-lo sem emitir qualquer ruído nem sacudir o corpo. Não conseguiu. As lágrimas se atiraram por seus olhos, atropelando-se na queda pelas faces. O pranto a consumiu, levando o peito a arquejar, sufocado pela dor. Não fique assim, querida. Tudo vai acabar bem. Ah, Celso, você não sabe. Não sabe o que eu fiz. Não me interessa. Nós vamos conseguir. Vamos ter o nosso bebê. As lágrimas se multiplicaram, despencando em uma queda quase suicida. Celso pensava que o seu desespero vinha da vontade de ter filhos. Nem desconfiava que ela por pouco não o traíra. A dor da rejeição cedeu lugar ao remorso. Nunca mais Eva olharia para outro homem da forma como olhara para Tobias. Não era justo com Celso, que era um marido bom e a amava. Efetivamente, daquele dia em diante, Eva passou a evitar Tobias. Quis recusar quando Celso a colocou nas mãos dele para que acompanhasse sua gravidez, mas não podia fazê-lo sem levantar suspeitas. Depois da cirurgia mal-sucedida de separação das gêmeas, Eva viu ali a desculpa que tanto esperava para odiá-lo, e foi o que fez dali para frente. Todo o amor que ela um dia sentiu por ele fez transformar em ódio pela morte de sua filha, um ódio que agora não podia mais enfrentar. Capítulo 58. A porta se abriu em silêncio, deixando entrever a sala escura e abafada. Celso deu 2 passos à frente, entrando no ambiente sufocante. Foi até a janela e abriu, permitindo que o ar fresco da noite purificasse o ambiente. Inspirou várias vezes, satisfeito com o suave aroma de maresia que vinha do mar à distância. Por alguns momentos, permitiu-se apenas sentir o presente da natureza, orando para que Deus lhe desse forças para fazer o que tinha que ser feito. Com esse pensamento, suspirou demoradamente e se virou. Foi quando viu Eva adormecida no sofá. Parou,
olhando-a com uma ternura ainda maior do que a que sentira quando se casara com ela, e mais medo de perdê-la do que na noite em que descobrira que ela se apaixonara por Tobias. Foi num congresso a que fora em Lisboa, convidado como palestrante, abrir o ciclo de palestras falando sobre a infertilidade masculina e a fertilização in vitro, um assunto vastamente debatido ao longo dos anos, com avanços em algumas áreas e estagnação em outras. Ao final da palestra, os participantes se reuniram no salão nobre do hotel para um coquetel de boas-vindas. Eva havia se ausentado pouco antes do fim da palestra, de forma que ele teve que subir para buscá-la no quarto. Ele nunca havia visto mais bonita do que naquela noite. Vestia um vestido verde água, cintilante em alguns pontos esparsos, como estrelas verdes piscando embaixo d'água. No pescoço, um colar de minúsculos diamantes, intercalados de esmeraldas, chamava a atenção para o seu colo bem feito. Nossa, você caprichou mesmo. Vai ser a mulher mais bonita da festa. Eva sorriu. O sorriso veio, mas não da forma como ele desejava. Parecia que ela lhe sorria com uma impaciência mal contida, como se lhe desse apenas algum tipo de prêmio de consolação. Ela olhava para todos os lados com um nervosismo que procurava ocultar. Só que ele, que a conhecia há tanto tempo, não se deixou enganar pelo seu disfarce mal encenado. No momento em que Tobias se aproximou, a fisionomia de Eva sofreu uma transformação inacreditável. A aflição cedeu lugar a um excitamento dissimulado. Os olhos adquiriram um brilho intenso, quase como se estivessem sob o efeito hipnótico de alguma droga alucinógena. Ela realmente parecia fascinada com a presença de Tobias. O amigo, por sua vez, não deu mostras de que sabia ser o centro das atenções de Eva. Ao contrário, cumprimentou-o o mais friamente que conseguiu ser, sem ser grosseiro. Durante o resto da noite, Eva acompanhou a quase todos os lugares em que Tobias também estava, dando desculpas de cansaço todas as vezes em que o colega se ausentava. Voltava para a mesa e lá permanecia, bebendo champanhe, até que Tobias surgisse, para então aproximar-se novamente. Não era possível que Tobias não percebesse, porque ele percebia. Uma dúvida começou a incomodá-lo. Será que Tobias correspondia ao interesse de Eva e apenas fingia não se interessar? A dúvida foi consumindo aos poucos, levando-o a vigiar cada passo que um outro dava para longe dele. Em nenhum momento Tobias se aproximou de Eva, sequer olhou para ela. Seria um disfarce ou ele a estaria evitando? Disposto a desfazer aquela dúvida, Celso esperou. À medida que o salão ia se esvaziando, ele insistia em permanecer, só para ver como Eva faria para livrar-se dele e ficar a sós com Tobias, se é que isso iria mesmo acontecer. E aconteceu. Já era tarde da noite quando Tobias finalmente resolveu se recolher. É melhor ir dormir, disse Tobias entre um bocejo e outro. Passei um pouco da conta na bebida. Celso quase pôde ouvir o coração de Eva pulando dentro do peito. Por uma fração de segundos, ela não soube o que fazer, até que ele tornou a encher sua taça de champanhe, no sinal de que pretendia ainda ficar. O resultado foi o que ele esperava. Eva sabia que ele gostaria de terminar seu champanhe primeiro, mas não parecia disposta a esperar. Foi com ansiedade que disse: "Acho uma excelente ideia. Esta tarde estou cansada. Vamos subir também, Celso?" É claro que ele não ia subir. Não naquele momento. A alegria dela chegava à beira do frenesi. Se ele tinha alguma dúvida de que ela estava apaixonada por Tobias, agora, só de olhar para ela já não tinha mais nenhuma. Restava saber se ele a correspondia e se já haviam chegado ao ponto sem retorno da traição. Após alguns gracejos cuidadosamente elaborados, Eva e Tobias seguiram lado a lado, em direção ao elevador. De onde estava, Celso não podia mais vê-los, mas aguardou o tempo suficiente para que eles deixassem o saguão. Tentando não deixar transparecer sua própria ansiedade, Celso ainda aguardou alguns minutos, deu um último gole no champanhe e se despediu. "Sabem de uma coisa? Acho que também estou cansado. Meus pés não estão me matando, mas o sono está. Boa noite, amigos." Foi preciso muito controle para não correr. O elevador da direita encontrava-se no 5º andar, onde ficavam os quartos de ambos, mas o da esquerda permanecia parado no térreo. Celso apertou o botão do 6º andar, sem conseguir conter a ansiedade.
O corredor do quinto andar também estava vazio. Pé ante pé, Celso aproximou do quarto de Tobias e colocou o ouvido à porta. Nenhum ruído vinha do lado de dentro. Correu a seu próprio quarto e escutou. Nada também. Será que se enganara? Suspirando de alívio e introduzindo o cartão-chave na fechadura, quando sentiu que a maçaneta era mexida pelo lado de dentro. Celso pensou e agiu rapidamente. Com uma bala recém-lançada, disparou pelo corredor, alcançando o vão da escada no exato momento em que ela saía. Escancarou a porta de incêndio, aparando-a pouco antes de ela bater na parede e fazer um estrondo. Teve medo até de espiar. Se o fizesse, corria o risco de dar de cara com Eva, já que o quarto de Tobias ficava perto das escadas. Segurando a respiração, conseguiu ouvir um som abafado de batidas na porta. Alguns segundos depois ela se abriu. Vozes muito abafadas chegaram até ele, de forma tão indistinta que era impossível entender o que diziam. Mais um pouco e elas silenciaram, substituídas pelo som de uma porta se fechando. Ganhando coragem, Celso espiou. O corredor estava vazio novamente, assim como imaginava seu próprio quarto. Passos abafados pela fofura do tapete, Celso se aproximou mais uma vez, encostando o ouvido à porta. Dessa vez, as vozes chegaram mais nítidas, permitindo-lhe ouvir quase toda a conversa. Em alguns momentos, elas se transformavam em sussurros, às vezes silenciavam, enchendo seu coração de ciúmes ante a ideia de que eles estariam se amando. Quanto mais ouvia da conversa, mais entendia que Eva procurava seduzir Tobias, mas este a repudiava de todas as formas. O nome dele fora citado várias vezes, ora pela voz sincera do amigo, ora com um toque de raiva da mulher. Em dado momento ela gritou, seguindo-se a súplica de Tobias para que se calasse. Ele não a amava, dissera isso várias vezes de forma segura e categórica. Eva não queria acreditar, mas essa era a verdade. Depois, quando veio o choro, a lamentação, a decepção por se ver rejeitada, Celso se afastou, satisfeito com o resultado de sua investigação improvisada. Tobias não amava Eva e Eva voltaria para ele. Novamente escondido no patamar da escada, Celso aguardou. Em poucos minutos, Eva saiu. Ele deu-lhe um tempo para se ajeitar na cama antes de retornar ao quarto. Abriu a porta em silêncio, como se não desejasse acordá-la. Foi para o banheiro, tomou um banho para esfriar a cabeça. Quando se deitou ao lado dela, sentiu os soluços que maltratavam seu peito. O misto de tristeza e amor comprimiu seu coração. Ele amava tanto que estava disposto a perdoá-la, mesmo se ela tivesse dormido com Tobias. "Ah, minha querida", sussurrou ele gentilmente, alisando os cabelos dela. "Como amo você." Por mais que ela tentasse, não conseguia manter a prisão do choro. De dentro do peito, o pranto explodiu como uma torrente de água que rompe o frágil açude que o prende. "Não fique assim, querida. Tudo vai acabar bem." "Ah, Celso, você não sabe. Não sabe o que eu fiz. Não me interessa. Nós vamos conseguir, vamos ter o nosso bebê." Ela chorou ainda mais. Pensava que ele interpretara seu desespero como frustração por não conseguir engravidar. Era nisso que ele queria que ela acreditasse. O remorso a traria de volta, fazendo-a esquecer Tobias de uma vez por todas e concentrar-se no desejo de ser mãe. Aquele episódio ocorrera muito tempo atrás. Ambos eram jovens, cheios de sonhos, ingênuos sobre o amor e a vida. Agora, porém, mais maduros, não podiam mais segurar a torrente de mentiras que foram se acumulando ao longo dos anos. Sentado ao lado dela, Celso acariciava seus cabelos tal como fizera naquela noite, tantos anos atrás. Sentindo a mão dele em sua cabeça, Eva abriu os olhos aos pouquinhos, custando a identificar na penumbra da sala o rosto do marido. "Celso, você demorou. Estava esperando você e acabei pegando no sono. Estou aqui, querida. Você sabe o quanto a amo, não sabe?" Ela sentiu, retrucando com preocupação. "Por que está me dizendo isso? Aconteceu alguma coisa?" O olhar dele foi de medo. Um medo que parecia escondido desde sempre. Ela se endireitou no sofá e segurou a mão dele. "Precisamos conversar", disse ele, olhando bem fundo nos olhos dela. Sem dar a ela muito tempo para se preparar, Celso iniciou a narrativa. Não foi preciso muito para que a reação de Eva surgisse. À medida que ele falava, ela sentiu uma estocada em seu coração. Era como se uma faca invisível se enterrasse cada vez mais em seu peito.
abrindo uma ferida que ela não sabia se algum dia deixaria de sangrar. Ela encarou Celso com lágrimas nos olhos. Entreabriu os lábios para dizer alguma coisa, contudo, nenhuma palavra saiu, além de um som gutural de desespero, de frustração e revolta. Celso tentou estreitá-la, mas só o que conseguiu foi amparar o seu corpo antes que ele tombasse no chão.